Evangelho de São Marcos, capítulos 11 e 12. Entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e, logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: Que fazeis? Dizei: O Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam um jumentinho atado fora, diante de uma porta, na curva do caminho. Iam-no desprendendo, quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estáis fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado, e deixaram-no levar. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai, Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Maldição da figueira. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos, e disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Purificação do templo. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto para o templo, e ensinava-lhes nestes termos: Não está porventura escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. Fé em Deus e poder da oração. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: Levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E, quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Autoridade de Jesus. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se, ao contrário, dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: Não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Parábola dos vinhateiros homicidas. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros, e ausentou-se daquela terra. A seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo, para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo. Também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas.
O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outro mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou-o também, por último, a ir ter com eles, dizendo: terão respeito ao meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e será nossa a herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes estas palavras da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular. Isto é obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos? Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito deles dissera esta parábola, e deixando-o, retiraram-se. Tributo a César. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe. E ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Ora, vieram ter com ele os saduceus, que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. Então, o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo, o terceiro. E assim, tomaram-na os 7, e não deixaram filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos nos céus. Mas, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. Os 2 maiores mandamentos. Achegou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e, vendo que lhes respondera bem, indagou ele: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: Perfeitamente, mestre. Disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. O Messias, filho de Davi. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Contra a hipocrisia dos escribas. Ele lhes dizia, em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Oferta da viúva. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas 1 quadrante,
E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Explicação dos capítulos 11 e 12. Muito bem, então Marcos capítulos 11 e 12, temos uma mudança. Jesus chega a Jerusalém e vai ficar lá por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Amanhã vamos começar a conspiração para matar Jesus, a última ceia, o Getsêmani, a negação de Pedro e assim por diante. Hoje estamos nos dias que conduzem à traição de Jesus. Marcos capítulo 11 nos mostra que as apostas estão ficando cada vez mais altas. Os ensinamentos de Jesus estão se tornando cada vez maiores. O que isso significa? Enquanto Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho e as pessoas vão dizendo Hosana ao filho de Davi, bem-aventurado o reino de nosso pai Davi que vem, Hosana nas alturas, Jesus entra no templo e há uma história intermediária de Jesus amaldiçoando a figueira no dia seguinte e depois volta ao templo. Em outros evangelhos, retrata Jesus entrando no templo e limpando imediatamente. Jesus está deixando o povo de Israel, o povo da aliança, o povo com quem andamos no Antigo Testamento, que sim, eles são povo de Deus, mas eles estão vivendo como povo de Deus? Essa é a pergunta. Sim, eles foram escolhidos entre todas as nações do mundo. Através deles, Deus abençoará o mundo inteiro. Então, eles estão vivendo assim? Jesus está pedindo os frutos. E é por isso que temos essa imagem de Jesus tendo um dia difícil. Jesus está com fome e sobe a uma figueira e não encontra figos. Não era a época dos figos. Jesus amaldiçoa a figueira e diz que ninguém mais coma do seu fruto. No dia seguinte, a figueira está seca, até a raiz. Este não é apenas Jesus tendo um dia ruim. Jesus está ensinando a seus discípulos algo muito claramente. Ele aproveita a oportunidade de procurar figos na figueira e não encontrar nenhum como um momento de ensino. Por quê? Jesus está ensinando a eles que o povo de Israel é a figueira. Eles deveriam estar demonstrando o fruto de pertencer ao único Deus. Eles deveriam estar demonstrando o fruto para as nações. Tudo o que ouvimos no Antigo Testamento, até este ponto é, ok, você foi feito meu povo, agora dê os frutos. Sabemos que este é o caso porque a próxima parábola que Jesus conta em Marcos 12, a parábola dos inquilinos ímpios, o proprietário planta uma vinha, constrói uma torre e arrenda. Esses inquilinos são os líderes judeus. Chegou a hora da colheita. Onde está o fruto? Mostre-me o dinheiro. Eles, judeus, não estão fazendo isso. Eles não estão entregando o fruto do proprietário, também conhecido como o Deus de sua vinha. Este é o caso de cada um de nós. Jesus está apontando para essas pessoas que, se você pertence a mim, isso é ótimo. A razão pela qual você pertence a mim é porque eu te amo. Mas a razão também pela qual você pertence a mim é para dar frutos. É para que eu possa abençoar o mundo através de você. Então demonstre o fruto. Isso é uma chave de leitura para hoje. No Evangelho de João, Jesus deixa isso muito claro também. Nisto é glorificado o Pai, que você permaneça em mim e dê muitos frutos. Esta é a pergunta-chave. Um discípulo infrutífero de Jesus é mesmo um discípulo real de Jesus? Onde está o fruto em suas vidas? O fruto pode ser a conversão de outras pessoas, mas também pode ser frutos do Espírito. Amor, paz, paciência, gentileza, suavidade, castidade, autocontrole. Estes são os frutos do Espírito. Se pertencemos a Cristo, devemos ser capazes de mostrar a Ele esses frutos. Vamos então por outra tangente. Isso não significa que criamos esses frutos em nós mesmos. Eles são resultado natural ou sobrenatural de uma vida enraizada em Jesus. Esses são os frutos de uma vida vivida em Cristo. Então, quando Jesus não encontra nenhum figo na figueira, ele está basicamente dizendo, em algum momento, o tempo vai acabar. Em algum momento, o proprietário vai voltar. Você vai procurar figos na figueira e lá precisa ser frutífero. Vou voltar e preciso que o fruto esteja lá. Voltando à palestra, quando Jesus purifica o templo, há algo poderoso nisso. O templo, também conhecido como casa de seu Pai, é uma casa de oração. Quando você é batizado, você se torna um templo do Espírito Santo. Você é um templo vivo andando ao redor. Jesus limpa o templo. Portanto, temos que nos permitir não apenas dar frutos em nome de Jesus. Temos que nos permitir ser purificados por Jesus. O que Jesus diz? Não é a casa de meu Pai? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, em nossas vidas, se Deus fez de nosso corpo um templo do Espírito Santo, isso significa que precisamos usar os nossos corpos para glorificar a Deus.
tanto que esse é realmente o destino de Deus para nós na eternidade. Marcos capítulo 12 mostra os saduceus desafiando Jesus sobre a ideia da ressurreição do corpo. Os saduceus e fariseus discordavam em várias coisas. Os saduceus, por exemplo, acreditavam apenas nos primeiros 5 livros de Moisés, na Bíblia, e não consideravam nenhum outro livro inspirado. Então eles tiveram alguns desentendimentos com os fariseus. Entre essas discordâncias estavam a ressurreição do corpo, anjos, entre outros. Então os saduceus colocam uma questão hipotética. E se uma mulher se casar com todos os 7 irmãos, porque essa era a lei de Moisés, de quem ela é a esposa nesta assim chamada ressurreição de vocês? E Jesus dá um tiro a queima-roupa ali nele. Não é por isso que você está errado, que você não conhece nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Basicamente, no céu não há casamento. O casamento é para te levar ao céu. O casamento deve ser uma das maneiras de você morrer para si mesmo, por amor a Cristo e amor aos outros, que o conforma a Cristo. O casamento ajuda você a ser o que São Paulo disse em Efésios 5. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Este chamado para dar a vida por nossos cônjuges purifica e nos santifica. A oferta da viúva é sobre como Jesus está observando as pessoas colocando grandes quantias de dinheiro no tesouro. Esta mulher tem 2 moedas de cobre, que compõem 1 centavo. Jesus diz: esta pobre viúva deu mais do que todos os que contribuem para o tesouro, pois todos eles contribuíram com a sua abundância, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, toda a sua vida. O dízimo, historicamente, é 10% da renda de uma pessoa. A ideia por trás disso é que alguém daria os primeiros 10% de sua renda. Nós, católicos, não necessariamente acreditamos nisso. Acreditamos que somos obrigados a apoiar a Igreja e a missão de Cristo em qualquer grau que pudermos. Portanto, não há nenhum número ligado ao dízimo na Igreja Católica. Ainda estamos encorajados a dar o que quer que sejam esses primeiros frutos. Talvez seja 10%, talvez seja mais, talvez seja menos. Esta viúva não está dando seus primeiros frutos. Esta viúva está dando seus frutos finais. Essa é a chave para muitos de nós. Uma vez que você tenha dominado o reconhecimento de que seus primeiros frutos pertencem a Jesus, para então experimentar a convicção de que seus frutos finais também pertencem a Jesus. Do primeiro ao último, do início ao fim, tudo o que temos pertence a Jesus. Jesus elogia esta mulher que dá 1 centavo, tudo que ela tem, não por abundância, mas por sua absoluta necessidade. Então, quando se trata do Senhor hoje, como podemos dar a Ele nossos primeiros frutos? Como podemos dar a Deus nossos frutos finais? Como podemos amar a Deus não apenas em palavras, mas também em ações e em verdade? Como podemos amar a Deus com toda a nossa vida hoje? Com os nossos primeiros frutos? Com os nossos frutos finais? Só podemos fazer isso com a graça de Deus, porque todos os frutos do Espírito não são frutos da carne. Eles não são fruto do nosso próprio querer ou querer trabalhar duro para fazer isso. Estes são os frutos de uma vida que foi conformada a Jesus e entregue a Ele. Só podemos fazer isso com a graça de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim.